Bom, vamos direto ao ponto. Para quem está prestes a encarar aquela temida prova de teoria geral do processo, a brincadeira acaba de ficar muito mais séria e mais fácil também. A gente decodificou nada menos que 7 anos de exames reais do professor Daniel Mitidiero para montar um mapa de estudos definitivo. O lance aqui é zero enrolação, tá? A gente vai focar exatamente naquilo que sempre cai e que realmente importa para a hora da verdade. Nossa agenda está estruturada do jeitinho que a prova aparece. Olha só. 1. O mapa da prova. 2. Princípios e devido processo. 3. Condições da ação. 4. As tutelas específicas. 5. Litispendência e conexão. E para fechar com chave de ouro, 6. Gabaritando a avaliação. Organizando as questões antigas nesses blocos, a gente consegue ignorar o caos e mirar direto no que sempre é testado. Número 1. O mapa da prova, o projeto da avaliação. Analisando as provas aplicadas entre 2017 e 2024, surgiu um padrão claríssimo. Sabe qual é? O professor constrói as avaliações sempre em cima dos mesmos 4 pilares do direito processual, todo santo ano. Então, o segredo não é tentar adivinhar a ementa inteira, mas sim dominar essa estrutura que é literalmente infalível. Número 2. Princípios e devido processo, a base. É muito comum a galera topar com cenários na prova onde o juiz age ali sozinho tomando uma decisão de ofício, tipo extinguindo o processo pela prescrição sem ouvir a defesa. E aí vem aquela clássica pergunta: agiu bem o juiz? E aqui está o pulo do gato. A resposta que a banca quer quase nunca é sobre o mérito final, mas sim sobre a forma e o procedimento que o juiz decidiu adotar. Dando uma olhada nessa resposta que levou nota máxima, fica evidente que garantir os pontos exige sacar que não ouvir as partes antes da decisão viola diretamente aquele famoso princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que está lá firme e forte no artigo 5º da nossa Constituição. E isso ilustra muito bem uma armadilha clássica dessa parte da prova. Com o nervosismo, é super normal acabar confundindo os direitos materiais, que é o direito em si, tipo a própria prescrição, com as regras do direito processual, que ditam o método de como a ação tem que andar. O erro do juiz não está no reconhecimento da prescrição, mas sim em desrespeitar o método exigido pela lei para chegar até ela. Faz sentido? Número 3. Condições da ação. Os guardiões da justiça. O X da questão aqui é sempre investigar os requisitos mínimos para sequer dar entrada no processo. A gente está falando daquela sagrada dupla, legitimidade e interesse de agir. Se faltar qualquer um desses dois elementos para uma das partes, não tem choro. O juiz tem que extinguir o processo sem resolução no mérito, cortando o problema logo na raiz. Pega esse caso prático de 2022 sobre fotografias exibidas indevidamente numa clínica médica. É uma aula de argumentação. A resposta vencedora mostra direitinho que a herdeira tem sim, ao mesmo tempo, legitimidade e interesse para proteger os direitos de imagem do pai falecido. Estudar lendo esses gabaritos de sucesso é exatamente o que calibra a nossa mente para a hora da prova. Número 4. As tutelas específicas, o remédio certo. Esse é um caso real que traz uma discussão fascinante e que é testada o tempo todo. Se uma carne sem inspeção é colocada à venda, mas absolutamente ninguém ficou doente ainda, cabe uma ação. No fundo, a prova quer saber como o direito lida com o perigo iminente, comparado com o estrago que já aconteceu de fato. Para não deixar ponto escapar, a gente precisa separar muito bem os conceitos. De um lado, a tutela inibitória, que é puramente preventiva e tenta frear um ato ilícito antes que dê ruim. Do outro, a tutela reparatória, que, como o nome já diz, compensa e conserta um dano que já rolou. Olha que perfeição essa resposta de 2022. Ela crava com todas as letras que, lá no artigo 497 do Código de Processo Civil, buscar prevenir um ato ilícito é totalmente válido. Não precisa esperar o dano se materializar para a justiça poder intervir. É exatamente esse tipo de citação técnica e na lata que separa uma nota mediana daquele glorioso 10. Número 5. Litispendência e conexão. Navegando múltiplos processos. Para confirmar a litispendência no exame, não tem meio termo. A regra de 3 precisa ser aplicada com rigor matemático. 2 ações ativas têm que obrigatoriamente compartilhar as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Simples assim. Faltou um desses 3? Então já pode descartar a litispendência na mesma hora. Mas e quando os casos não são 100% idênticos? E se eles dividirem só a causa de pedir ou o pedido? Aí entra esse checklist maravilhoso para diagnosticar a conexão. Se bater os parâmetros, o juiz junta os processos para julgar tudo junto.
O objetivo? Proteger o sistema judiciário do risco gigante de soltar decisões completamente conflitantes sobre a mesma coisa. Percebe como a análise desse estudante garantiu a pontuação máxima só por destrinchar o problema com calma? O texto faz um verdadeiro checklist. Primeiro, ele valida os 3 elementos idênticos para provar a litispendência num processo federal. Depois, logo em seguida, mostra os pedidos em comum para configurar a conexão numa disputa de construção civil. Cirúrgico. Número 6 e último. Gabaritando a avaliação, a fórmula vencedora. Fica super claro que toda a resposta top nesses exames segue uma receitinha de 3 passos. Primeiro, responde direto e reto se o juiz agiu bem ou mal. Segundo, dá o nome exato do instituto jurídico que se aplica ali. E terceiro, fecha com chave de ouro, entregando um embasamento legal ou constitucional específico, o artigo. É uma fórmula direta, sem firulas e que funciona demais. Essa folha aqui, da prova de 2024, aplica a fórmula com uma naturalidade que chega a dar gosto. Já começa super assertiva. Não, o magistrado agiu incorretamente. Aí logo na sequência, o aluno desmonta toda a lógica do juiz, usando as regras do Código Processual como escudo. Imagina, quem está corrigindo não tem nem outra opção a não ser dar a nota máxima para uma resposta com esse nível técnico. Com a estrutura legal mapeada, os artigos-chave do CPC na ponta da língua e essa fórmula na cabeça, como será a sua abordagem na próxima prova? Quando a gente decodifica os padrões históricos e aplica essas regras de ouro, dominar a teoria geral do processo deixa de ser sobre sorte ou decoreba, vira uma estratégia pura e controlada. Aquele branco na hora da prova já era. O mapa para aprovação está na mão. Excelentes estudos para todo mundo e a gente se vê na próxima análise.